Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder estar com você aqui mais um dia, ainda que seja nos últimos minutos desse dia. Graças a Deus, um dia intenso de muito trabalho, começando aí às 5 da manhã e até agora, graças a Deus, trabalhando e servindo ao Senhor com alegria. Estamos aqui, sem falhar nenhum dia até hoje. Hoje nós estamos em Números capítulo 19. Vamos continuar assim, com a graça de Deus, com a ajuda do Senhor, que Ele nos dê vida e saúde para cumprir todo esse propósito. E eu conto com você. A gente vai lendo um capítulo por dia. Hoje, capítulo 19 de Números. Amanhã, o 20 e assim por diante. Um capítulo por dia. E meu querido irmão, eu queria convidar você para se juntar a nós nessa campanha de trazer mais pessoas para esse grupo para que possam ouvir a palavra. Nesse mês nós temos uma surpresa para você muito especial. Lembra que nós falamos que íamos sortear aí um brinde entre os participantes desse grupo? Um mimo, né, na verdade. O nosso irmão, Paulinho, muito habilidoso, ele conseguiu confeccionar uma Bíblia estilizada, uma Bíblia aí com o tema do grupo. Então você está concorrendo esse mês, no último capítulo nós vamos fazer uma live e nós vamos sortear uma Bíblia personalizada do Grupo Propósito. Eu estou esperando ele me mandar a imagem definitiva, mas amanhã com certeza eu vou apresentar aqui para vocês. E vamos colocar como objetivo alcançarmos aí 700 pessoas para o nosso grupo. Nós já estamos com quase 650. Mande o link na descrição aí do grupo, tem um convite, você pode copiar esse convite e mandar para quem você ama, quem você sabe aí que gostaria também de ter essa oportunidade de crescer no conhecimento das Escrituras. Nós vamos chegar no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei, então vai dar para rever bastante coisa. Ore todos os dias, meu irmão, tente mudar. São os objetivos aqui desse grupo. E nós vamos lá então para Números capítulo 19, um capítulo muito interessante. Passa muitas vezes percebido o assunto desse capítulo, pouquíssimas vezes você vê alguém falar sobre esse tema, mas que tem tudo a ver com Cristo. Então, o capítulo 19, na Bíblia Revista Atualizada, ele recebe aí o título de água purificadora. Era a água que era utilizada para aspersão, e a gente vai ver o que acontece. O capítulo 19 já vai aparecer a figura de Eleazar. Eleazar é filho de Arão. Isso porque no próximo capítulo nós vamos ter aí a morte tanto de Miriam quanto a morte de Arão. Então no capítulo 19, olha a ordem que o Senhor dá a Moisés. Essa é a prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos traga uma novilha vermelha, no caso aí uma novilha ruiva, né? Aquela da cor mais avermelhada possível, sem defeito, e que não tenha ainda levado jugo. Portanto, uma novilha que ainda não tivesse trabalhado, uma novilha sem nenhum tipo de sofrimento, sem ter levado qualquer jugo, sem defeito, e ela teria que ser totalmente aí vermelha, né? Ruiva. Isso apontando, é lógico, essa cor, sempre apontando para o sangue. E eu vou mostrar para você a conexão dessa novilha aqui com Cristo. Era para ser entregue a Eleazar, e o que Eleazar ia fazer? O sacerdote ia tirar essa novilha fora do arraial, ela seria imolada diante dele, ou seja, seria ali degolada. Eleazar, o sacerdote, tomaria o sangue com o dedo e aspergeria na frente da tenda da congregação 7 vezes. Então ele ia lá naquela porta que ficava pro lado do oriente, iria aspergir na porta da tenda da congregação 7 vezes. Vamos lembrar que o número 7 significa plenitude, significa totalidade, significa algo divino. Portanto, a gente já percebe aqui que esse sacrifício, ele aponta para o sacrifício perfeito de Jesus. Ele vai lá na tenda, na entrada da tenda, e asperge e faz a aspersão 7 vezes ali com sangue, significando aí a perfeição do sacrifício para o qual esse símbolo apontava. É claro que a vaca, aqui a novilha, né? O sacrifício dela, o sangue de animais, não purifica pecado, mas apontava para aquele que viria morrer pelos nossos pecados. Esse é o Senhor Jesus. E à vista dele, aquela novilha seria queimada totalmente. Entre os direitos do levita, o levita que imolasse o animal, ele tinha direito ao couro. No caso dessa vaca, essa novilha seria completamente queimada. O versículo 5 diz: o couro, a carne, o sangue, o excremento, tudo se queimaria até ela virar cinza. Ela seria completamente queimada. O sacerdote, ele deveria utilizar aqui outros elementos. Quais são os elementos? O sacerdote deveria tomar o pau de cedro, isopo, estofo, carmesim, e o lançaria no meio do fogo que queima a novilha. Ou seja, ele vai jogar tudo ali no meio do fogo. Um pau de cedro, isopo, estofo, carmesim, e o lançaria no meio do fogo onde queima a novilha. Se você observar em Levítico 14, quando nós falamos da lepra, você vai ver que esses elementos aqui são elementos que eram utilizados na purificação do leproso, que era o cetro, o isopo, o estofo, o carmesim. Esses elementos representavam aí um sacrifício oferecido por aquele que, uma oferta oferecida por aquele que queria ser reintegrado aí ao arraial de Israel. A gente até falou do Salmo, onde Davi fala: lava-me e ficarei limpo. A questão que ele purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. É um texto onde o salmista está se descrevendo como leproso, como alguém que carrega uma doença sem cura. Vamos lembrar que a lepra apontava aí para o pecado. Quando Miriam peca, lá no capítulo de número 12, tem uma expressão muito interessante. Quando Miriam peca, no versículo 12 do capítulo 12, Arão diz assim a Moisés: ai, Senhor meu Deus, não ponha, te rogo, sobre este pecado, pois loucamente procedemos pecando. No versículo 12 ele diz assim: ora, não seja ela, Miriam, como um aborto que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Então, no aborto, pessoal,
A criança tem tudo para viver. É uma gestação, é o início da vida. E aqui Arão faz uma comparação com alguém que que tinha tudo para viver e estava morto. Então, essa é a condição do ser humano. O Senhor, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para que o ser humano desfrutasse da vida, mas o ser humano escolheu pecar. E o pecado contaminou toda a raça humana, assim como a lepra era contagiosa também. E então aqui, pessoal, nós temos elementos ligados à purificação. Quais elementos? Tanto o animal que era sacrificado, quanto os elementos aqui que eram oferecidos para aquele leproso que era curado e que precisava ser reintegrado aí à nação de Israel. O sacerdote, então, depois de fazer isso, Eleazar, e mais um homem, né, que ali sacrificou, eles lavariam suas vestes, banhariam o corpo com água e depois entrariam no arraial e será imundo até a tarde. Então, ali com o contato de tudo isso, com o animal morto, etc., eles se lavariam, se banhariam e ficariam imundos até a tarde. Aí havia uma terceira pessoa que era a que queimou a novilha. Ele lavará suas vestes com água e a água banhará o seu corpo e imundo também será até a tarde. Depois disso, um homem limpo vai ajuntar as cinzas da novilha e vai depositar essas cinzas fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que ia fazer? Pegava a cinza da novilha, e o que apanhou a cinza da novilha, lavaria sua veste, seria imundo até a tarde, isso é, será por estatuto perpétuo, os filhos de Israel, o estrangeiro que habita no meio. Ou seja, aquela novilha com um pau de cetro, isopo, o estofo carmesim, foi tudo queimado ali, virou cinza, ela seria colocada em um vaso com água, em um recipiente com água. E isso serviria para usar como uma água purificadora. O versículo 11 mostra isso. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, esse vai ser imundo por 7 dias. Qual era o processo de purificação? Ao terceiro dia e ao sétimo, se purificará com essa água e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Então toquei num morto, por exemplo, eu deveria ser purificado com essa água. Eu seria imundo durante 7 dias, então ao terceiro dia eu receberia dessa água e ao sétimo dia também. E se eu não me purificasse, eu não ficaria limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver, algum homem, não purificar, vai contaminar o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Por quê, pessoal? Porque o Senhor estabeleceu essa purificação. E se alguém negasse participar desse ritual, desse símbolo de purificação, ele contaminaria o tabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo, ele estava no meio do povo de Deus. Portanto, quando Deus diz para o povo ser santo, porque ele é santo, era sério, era para que o povo se consagrasse mesmo. Essa é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar nessa tenda, todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. E aí o que vai acontecer? Eles vão lá e a água vai ser aspergida tanto no terceiro dia quanto no sétimo. Também todo vaso aberto sobre que não houver tampa amarrada será imundo. Então, se a água ali do vaso onde fica a água purificadora estiver aberta, vai ser considerado imundo, não vai servir para purificação. Todo aquele que no campo aberto tocar alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou os ossos de alguém, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão cinza da queima da oferta pelo pecado, sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Um homem limpo tomará isopo e molhará, o isopo era um galinho, lembra que ali já estava tudo queimado e tal, mas agora ele pega o isopo, que era um galinho, mostrando o modo como seria feita a aspersão, ele molharia na água e aspergeria sobre aquela tenda e sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar nos ossos de alguém que for morto. Isso no terceiro e no sétimo dia. O limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e ao sétimo dia. Purificá-lo-ás no sétimo dia. Aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água e ficará limpo. No entanto, quem estiver imundo, presta atenção, novamente fala, e não se purificar, será eliminado do meio da congregação, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Ou seja, estava tudo ali disponível para ele se purificar, e ele não quis, portanto, ele não seria aí contado mais como povo de Deus, seria eliminado, seria considerado um gentio. Isto será por estatuto perpétuo, o que aspergir água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar água purificadora será imundo até a tarde. Tudo que o imundo tocar também será imundo, e quem tocar será imundo até a tarde. Vamos lá para a aplicação, pessoal? O que isso aqui quer significar, essa novilha vermelha? A gente precisa entender os elementos. Nós temos aqui a novilha, nós temos aqui os elementos ligados o ritual ali de purificação dos leprosos, mas nós precisamos lembrar do que diz a palavra de Deus aqui a respeito desse sacrifício. Por exemplo, em Hebreus 9, do versículo 11 ao 15, diz assim, olha a ligação. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, então Cristo é o sumo sacerdote, vamos lembrar que ele representa tanto o sumo sacerdote, que seria Eleazar aqui no lugar de Arão, né? Arão era o sumo sacerdote, um por vez, porque eles apontavam para Cristo. Então, o sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e perfeito tabernáculo, não esse tabernáculo, mas não tabernáculo feito por mãos humanas, não dessa criação, porque ele compareceu direto na presença de Deus, oferecendo não sangue, olha aí, versículo 12, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, ele entrou na presença de Deus, derramou seu sangue. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, olha aqui, a cinza de uma novilha, que novilha? Aquela que foi queimada fora do arraial. Sangue, cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados santificam, quanto mais a purificação da carne. Ou seja, se esse símbolo já era suficiente para considerar aquela pessoa purificada, imagina a realidade que é o sangue de Jesus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Por isso, diz o texto, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Portanto, Jesus aqui é o mediador da nova aliança. E essa novilha, irmãos, ela aponta para o sacrifício de Jesus. Mais uma vez, Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus 13, versículo 11, vai dizer assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazendo pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então aqui nós temos mais uma ligação dizendo que o Senhor Jesus também, para santificar o seu povo, padeceu fora da porta, fora do arraial. No significado que Jesus, ele morre entre os pecadores, ele desce do céu, ele deixa a sua glória, ele sai do tabernáculo não construído por mãos humanas, se torna homem como um de nós e vem sofrer nesse mundo. E o texto aqui diz que é para a gente sair, pois a ele fora do arraial, levando seu vitupério. Portanto, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Preste atenção que aqui também há uma clara ligação, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E aí, pessoal, olha que interessante. Por que aponta para o sacrifício de Jesus? Essa novilha, os elementos aqui da lepra, representam a restauração feita por Jesus Cristo através do seu sacrifício. O sacrifício de Jesus, representado nessa novilha, purifica o homem da sua pior doença, que é o pecado. E o homem, todo homem que teve contato com outro morto, pecou, está imundo. Assim como todo aquele nascido de Adão nasceu debaixo do pecado. Todo homem que tem contato com a morte, esse também fica imundo e precisa ser purificado. E ele é purificado como? Através do sacrifício de Jesus. E o simbolismo aí da aspersão desse sacrifício na pessoa. Lembra que a novilha foi totalmente queimada. Por quê? Porque é um sacrifício, aponta para o sacrifício de Jesus, que foi totalmente direcionado para satisfazer a vontade de Deus. Para satisfazer ali aquilo que Deus exigia. O salário do pecado é a morte. Jesus, o justo, morreu por nós na cruz. Ele entregou seu corpo e morreu em total, em exclusividade, para pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso essa novilha é queimada por inteiro, é colocado ali num vaso com água. Essa água vai servir de aspersão. Era os mesmos elementos que usava aí para os leprosos. Vamos lembrar que à luz da palavra de Deus, espiritualmente falando, todos nós somos leprosos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Isaías 52, 3 a 15, por exemplo, na Bíblia NVI, vai dizer assim, está falando sobre Jesus: vejam o meu servo, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e grandemente exaltado. Como muitos ficaram pasmados diante dele, a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Assim ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois verão aquilo que não lhes foi dito e compreendido, aquilo que não escutaram. Então tem Bíblia que, por exemplo, a Revista Atualizada fala assim: causará admiração às nações, mas a palavra no hebraico é assim aspergirá muitas nações. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica de todo pecado. Era esse o símbolo da aspersão. O sangue de Jesus sobre mim me purifica de todo o pecado. E ainda, pessoal, a gente tem que lembrar, não vamos nos ater isso aqui, mas só para citar, quando chegar o tempo certo nós vamos explicar. João em sua primeira epístola, vai dizer no versículo 6 sobre esses elementos. Ele diz assim: este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Então fala aqui do testemunho que é dado a respeito de Jesus: o Espírito, a água e o sangue. Esses elementos, a água e o sangue misturados, nós encontramos aqui neste capítulo. Sobre isso que João também está tratando, sobre esse simbolismo da água e do sangue. Vamos lembrar que essa água era considerada purificadora. Por quê? A água, desde o princípio, é o símbolo de limpeza. É o elemento que o Senhor vai estabelecer lá no Novo Testamento, como agora o símbolo da nova aliança, o batismo no lugar da circuncisão. O batismo com a água no lugar aí, da circuncisão. Então, meu querido irmão, isso é para representar a purificação. Tanto a água representa a purificação, como o Espírito representa o fogo consumidor, que consome as nossas impurezas, e também o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todos os elementos dão esse testemunho da eficácia da purificação do sangue de Jesus. Mais à frente nós vamos entrar nesses detalhes. Meu querido irmão, eu espero que o texto, a explicação do texto hoje tenha acrescentado um pouquinho mais do seu conhecimento. Vamos lembrar que Jesus Cristo, por nos amar, sofreu fora da porta. É fora da porta que ele sofreu. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E ele diz para nós: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. Nós temos que estar prontos, irmãos, para poder sofrer com Jesus Cristo, após ele, fora do arraial confortável. Precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformando com este século, mas transformando pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meu querido irmão, vamos juntos nisso, vamos oferecer o nosso corpo com totalidade, assim como a novilha era queimada por inteiro. Vamos nos oferecer os nossos corpos para o serviço de Cristo, as nossas mentes para o serviço de Cristo, a nossa energia para o serviço de Cristo.
Tudo é de Cristo. E tudo deve ser para a glória do Senhor. Já falei demais, desejo a você uma boa noite, um grande beijo e até amanhã.